Bom dia a todos, eu os cumprimento com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de me apresentar porque algumas pessoas ainda não me conhecem. Eu sou Paulino Novaes Filho, eu sou pastor da comunhão, pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Umuarama. E estou aqui nesse tempo trazendo uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, para edificar o seu coração, para que você possa ser canal de Deus, expressão de Deus aqui na terra, para que você possa edificar as outras pessoas. Eu louvo a Deus por todos aqueles que estarão aqui conosco nesse período, meditando na palavra de Deus. Eu quero dizer a vocês que o título dessa mensagem hoje é Andando por Fé. Hoje eu gostaria de falar com você sobre fé. Eu quero dar um bom dia a Ciele, bom dia a Juliana Castorini, ela está lá na América, nos Estados Unidos, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, irmã. A irmã Juliana Pascoal, que Deus te abençoe, também a todos os irmãos que já entraram e aqueles que ainda vão entrar. A irmã Graciela, a irmã Osana aqui no Facebook, eu estou aqui tanto no Instagram quanto também no Facebook. E eu gostaria de levar essa palavra ao seu coração. Eu sei que essa palavra com certeza vai edificar a todos. Nesse momento eu vou tirar os comentários para que eu possa ministrar e depois nós voltamos. Ok. Eu gostaria de que você ouvisse esse louvor como de costume. Eu gostaria de meditar com você na letra desse louvor. É maravilhoso esse louvor, com certeza vai trazer paz, esperança e fé no seu espírito, na sua alma, em nome do Senhor Jesus. Ouça por gentileza, cante junto, dance, sente, medite. Eu vou colocar agora. Águas vou atravessar, fogo não me queimará, não vou temer, não me deixará. Medo não dominará, trevas irão recuar. Não vou temer, não me deixará. No calor da batalha, sim, eu sei que nunca me deixou. Do céu vem o comando, bradando, o reino de Deus chegou. Águas vou atravessar, fogo não me queimará, não vou temer,
Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te dou graças por mais essa oportunidade nesse dia de estar aqui com meus irmãos, com aqueles que ainda vão entrar, aqueles que já estão assistindo, ó Deus, para meditar, para tirar um tempo, separar um tempo para meditar na Sua Palavra. Deus, muito obrigado pela noite que tivemos, obrigado por esse dia. Este é o dia que o Senhor fez para a Sua glória. Alegremos e regozijemos nele. Deus, muito obrigado por essa mais rica oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós. Eu louvo a Deus por cada vida que tem assistido e tem transmitido. Eu quero orientar você nesse momento, querido, que você pudesse passar para as pessoas que você ama esse devocional, esse pensamento da Palavra de Deus, que certamente irá edificar a sua vida. A minha cunhada lá de Curitiba, Deus abençoe. Marcos, o Fábio, Deus abençoe a todos vocês. Eu quero compartilhar com vocês, como já disse, o seguinte tema: andando por fé. Andando por fé. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. A Palavra de Deus diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subindo ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por cima do mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, começando a afundar, gritou: salva-me, Jesus! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Louvado seja Deus. Estou vendo ali o Roberto, a Graziela, meu sobrinho, minha sobrinha, a dona Ana, a Juliana Silva. Deus abençoe, bom dia, graça e paz. Também a todos aqueles que estão nos assistindo pelo Instagram. Eu gostaria de compartilhar com vocês, queridos, gostaria de compartilhar com vocês andando por fé. Usar esse texto para tirar alguns princípios nesse tempo que temos. Gostaria de compartilhar com você princípios, pérolas preciosas que vai ajudar você e vai ajudar pessoas que você conhece nesse momento, nesse dia. Eu quero dizer a você que Jesus, ele estava com os seus discípulos, amados, e num determinado momento Jesus pede para os discípulos. Eu estou sendo bondoso porque a Bíblia diz que Jesus impeliu. Impelir aqui é o mesmo que obrigar. Jesus praticamente os colocou dentro do barco para que eles passassem para o outro lado. Mas dessa vez Jesus não fora com eles. Jesus subiu ao monte para orar. Eu quero tirar o primeiro princípio aqui, que está no versículo 22. O versículo 22 diz assim: logo a seguir,
compeliu, obrigou Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você, o primeiro princípio é: se afastem um pouco da terra. Queridos, nesse tempo em que nós estamos vivendo, quando Jesus coloca os discípulos no barco, e o barco ele sai da terra, se afasta da terra, nós temos aqui um princípio valioso. Nesse tempo onde qualquer pessoa ele pode pegar uma câmera, ele pode pegar um celular e falar aquilo que ele pensa. E eu percebo, eu tenho conversado com as pessoas, e muitas pessoas estão desesperadas. Muitas pessoas que não conhecem ainda o amor de Deus, não conhecem Jesus, estão desesperadas porque têm dado ouvido a notícias negativas, a notícias ruins. Eu não estou dizendo que coisas ruins não estão acontecendo, não é isso. Eu estou dizendo que você não precisa ficar ouvindo os noticiários todos os dias, toda hora. Você não precisa ficar ouvindo todos os WhatsApp que as pessoas têm te enviado. Querido, às vezes pessoas que eles dizem assim: um amigo meu falou, não tem fonte segura, e você já vai passando isso para outras pessoas. Querido, isso tem causado pânico, tem causado medo nas pessoas. Por isso, amados irmãos, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, quando Jesus coloca os discípulos e afasta o barco da terra, é o seguinte princípio: se afaste um pouco da terra. Pare de ouvir notícias ruins. Se afaste um pouquinho de toda essa tribulação, de todas essas notícias ruins. Você sabe que os noticiários, eles, ao invés de, se for para eles escolher em contar uma notícia boa, que não vai dar ibope, e uma notícia ruim que vai dar ibope, eles vão optar por uma notícia ruim. E enquanto mais mexerem nisso aí, mais eles têm ibope, eles têm audiência. Querido, não seja você que venha dar audiência para esse tipo de notícia. Nós já sabemos o que está acontecendo, e a nossa oração é para que cesse. A nossa oração é para que as pessoas que estão doentes sejam curadas. A nossa oração é para que o comércio, para que a indústria volte ao normal. A nossa oração é que as pessoas voltem a ter o seu dia a dia normal. Essa é a nossa oração. Nós já sabemos o que está acontecendo. Por isso, meu irmão, minha irmã, se afaste um pouco da terra. Se afastar um pouco da terra é investir um pouco mais de tempo na presença de Deus. É você ler um bom livro, ler a palavra de Deus. É você conversar com pessoas que venham te falar coisas positivas. Pessoas que venham te tenha palavra de esperança. Pessoas que venham acrescentar algo na sua vida. Oh, meu irmão, se afaste um pouco da terra, desligue um pouco a televisão, abra os teus ouvidos espirituais e comece em suas orações, receber de Deus o que Ele pensa dessa situação, o que Ele pensa desse tempo. Primeiro princípio, amados irmãos, se afaste da terra. O segundo princípio que eu quero compartilhar com você está no versículo 24 e 25, onde nos diz assim: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, ou seja, no meio do mar. Aqui em outra passagem fala no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Queridos, eles entraram no barco por volta das 18 horas em diante, eles entraram no barco. Então a primeira vigília é das 18 horas até as 9 horas da noite, até as 21 horas. A segunda vigília da noite é das 21 à meia-noite. A terceira vigília é da meia-noite até as 3 da manhã. E a quarta vigília é das 4 horas da manhã às 6 da manhã. Então isso significa que aqueles discípulos, eles estavam se batendo ali naquele barco, naquele mar, no meio do mar, desde as 18 horas da tarde. Eles estavam com medo, eles estavam aterrorizados, porque eles estavam no meio de uma turbulência, eles estavam no meio de problemas, de dificuldades.
A situação em que os discípulos estavam vivendo, a vida deles estava em risco. O patrimônio deles, que era o barco de pesca, estava em risco. Poderia afundar ele, juntamente com eles, com o seu barco. Querido, não é coisa semelhante? Não parece nós no mar da vida? Não parece que hoje, não parece que tem um espírito de morte andando pelas ruas, que todos precisam ficar dentro de casa? Esse é o cenário. Não estamos no meio do mar, literalmente falando, mas estamos no meio do mar da vida. E o nosso barco tem sido açoitado nesses dias. As ondas têm vindo forte. As ondas têm ameaçado a nossa vida e têm ameaçado também aquilo que temos, aquilo que fazemos. Mas, queridos, eu quero compartilhar com você um princípio aqui. A quarta vigília da noite, a Bíblia diz que Jesus veio, e Jesus veio de uma forma sobrenatural. Então compreenda, Jesus, em situações difíceis, Jesus não virá no natural. Amados, talvez os discípulos estavam esperando Jesus vir num outro barco, ou um barco maior, e encontrar com eles. Isso seria o natural. Mas o nosso Deus, Ele é espírito, Ele é espiritual. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Jesus, Ele veio de uma forma que talvez os discípulos não esperavam. Então a solução para a sua vida talvez não venha do natural. Talvez a solução para esse momento não venha da onde você está esperando, mas venha de uma forma sobrenatural. Porque Jesus não veio de barco, Jesus veio andando por cima das águas. Aleluia! Aleluia! Queridos, desde as 18 horas, aqueles discípulos estavam tentando se salvar. Estavam tentando ver como que poderia salvar o seu patrimônio. Aqueles discípulos estavam ali preocupados, talvez com as contas, preocupados talvez com a empresa deles, preocupados com os familiares que eles tinham deixado. Mas, amados, saiba de uma coisa, aquele mar, ele representava naquele momento aquele mar tempestuoso, aquele mar mexido, com ondas fortes e ventos, aí chacoalhando ainda mais as águas. Tudo isso causava medo nos discípulos. Tudo isso colocava em risco a vida deles. Mas saiba de uma coisa, tudo aquilo que te causa medo, Jesus anda por cima. Aleluia! Jesus, ele veio andando por cima daquilo que causava medo nos discípulos. Aquilo que tinha arrancado gritos de medo dos discípulos, Jesus vem andando por cima. Jesus, ele anda por cima das águas. O que significa isso? Significa que Jesus, ele anda por cima de todos os problemas. Sabe esse problema? Sabe essa preocupação que você está tendo? Essa ansiedade que você está tendo? O meu Senhor e o teu Senhor, ele anda por cima. Ele domina essa situação. Ele tem o controle sobre essa situação. Tudo aquilo que quer nos destruir, tudo aquilo que vem para acabar com a nossa paz, Jesus anda por cima. Aleluia! Mostrando que Ele é Deus, mostrando que Ele é o Deus do sobrenatural, mostrando que Ele é o Deus que faz acontecer da maneira que Ele quer. Aleluia! Então, esse princípio que eu quero compartilhar, tudo aquilo que te causa medo, Jesus anda por cima. Se afaste um pouco da terra, entra no barco. Tudo aquilo que te causa medo, Jesus anda por cima. Meu irmão, o versículo 27 tem um outro princípio que eu gostaria de compartilhar com você. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Você precisa saber nesse tempo que você tem um Senhor, que você tem um Salvador. Ele é o grande eu sou. Quando ele diz sou eu, ele está dizendo eu sou aquele que era, eu sou aquele que é e aquele que será. Quando Jesus diz eu sou, não temais, sou eu, ele está dizendo eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Eu livrei ontem, eu livro hoje e livrarei no futuro. Eu te supri ontem, eu te supro hoje, eu te suprirei no futuro. Eu te salvei ontem, eu te continuo salvando você hoje.
e se você estará salvo eternamente. Aleluia! O princípio que eu quero compartilhar agora no versículo 27 é: receba paz e segurança. Quando Jesus diz sou eu, Ele está dizendo pode confiar, eu ando por cima das águas. O que te causa medo não me assusta. É isso que Jesus está dizendo. O que te causa medo, o que te preocupa não me preocupa. O que te causa medo não me causa medo, porque eu sou a solução. Aleluia! E eu quero te ensinar, é isso que Jesus está dizendo. E eu quero te ensinar como andar por cima das águas, como andar por cima dos problemas. Jesus está dizendo para nós que nós jamais conseguiremos andar por cima dos problemas sem paz, sem saber que temos um Senhor, sem saber quem somos nele. Amados, nós temos um Senhor que nos acolhe, um Senhor que nos dá segurança. Não tem como nós caminharmos sobre os problemas da vida sem saber que temos um Senhor, sem receber a paz desse Senhor, sem saber que nele estamos seguros. Queridos, em Jesus nós temos a segurança. Primeiro princípio: se afaste um pouco da terra. Pare de dar ouvido a pessoas negativas. Pare de dar ouvido a pessoas que não são profetas na sua vida. Aliás, você é o primeiro profeta da sua vida. Comece você a profetizar sobre a sua vida. Comece você a profetizar sobre a sua família, sobre o seu negócio, sobre o seu trabalho. Comece a chamar à existência as coisas que não existem como se já fossem. O segundo princípio, o primeiro princípio, se afaste um pouco da terra. O segundo princípio, tudo aquilo que te causa medo, Jesus anda por cima. Terceiro princípio, receba paz e segurança. Jesus disse: não temas, sou eu. Aleluia! Jesus é tremendo, Jesus é maravilhoso. No versículo 29, diz assim a palavra, tem outro princípio maravilhoso aqui. E ele disse, Pedro quando viu que era Jesus, Jesus falou que quem era ele. Pedro então disse para Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então, no versículo 29, a palavra diz que Pedro, ele começa a andar pelas águas. Ele começa a andar. E você sabe, ninguém anda por cima da água se não tiver fé. Então Pedro teve um pouco de fé. Queridos, Pedro andou, desceu do barco e andou sobre as águas. Pedro descendo do barco e andando sobre as águas, isso significa que Pedro superou o medo. Pedro começou a dominar aquilo que o dominava. Quando isso acontece em nossas vidas? Quando nós cremos na declaração profética que Jesus fez. Jesus disse: não temais, sou eu. Então, se você crê que é Jesus, então você também, aí é onde você está, na cidade ou no país que você está me ouvindo, se você crê que Jesus Cristo é o Deus da sua vida, se você crê que Jesus Cristo é o teu Salvador, então você anda, você desce do barco. Ou seja, descer do barco significa você começa a andar por fé. Querido, pare de olhar para o natural, comece a andar por fé. Supere o medo. Quando você começa a olhar para Jesus, você começa a andar sobre os problemas. Aquilo que te preocupa, quando você começa a olhar para Jesus, você percebe que a paz vai entrando no teu coração. Você percebe que a segurança vai entrando no teu coração. E você vai começar a andar por fé e não por vista. Você desce do barco, anda por fé. O medo, ele desaparece da sua vida, porque quando você começa a olhar para Jesus, o medo é superado. E tudo aquilo, os pensamentos ruins, aquela aflição no peito, aquela angústia, ela começa a sair de você. Por quê? Porque aquilo que dominava você, em Cristo, você agora começa a dominar. Aleluia! E ter paz, irmão, ter paz para o mundo é somente ausência de guerra. Mas ter paz, a paz que Jesus dá, é você dominar sobre todas as circunstâncias. Quando que eu tenho paz segundo a Bíblia? Quando eu domino sobre tudo aquilo que quer me dominar.
O medo quer te dominar? Receba a paz de Cristo e domine o medo. A escassez quer te dominar? Receba a paz de Cristo e domine sobre a escassez. A enfermidade quer te dominar? Quer causar angústia? Receba a paz de Cristo e domine sobre a angústia, domine sobre a enfermidade. Os problemas financeiros querem te dominar? Receba a paz de Cristo e com essa paz exerça domínio sobre o problema financeiro. Aleluia! Queridos, como é bom ouvir essa palavra. Como é bom saber que Jesus, Ele já venceu aquilo que ainda às vezes lutamos. E se você hoje crer que Jesus já venceu a sua luta, Jesus já guerreou a sua guerra, se você compreender que a vitória Ele já conquistou, quando Ele disse tetelestai lá na cruz, que significa consumado está, Ele está dizendo tudo pago está. Amados, eu quero abrir um parênteses aqui para te ensinar algo tremendo e maravilhoso. Uma das primeiras orações que eu aprendi foi a oração do Pai Nosso. E eu gostaria que você, se você tiver liberdade, junto com a sua família, você orasse o Pai Nosso. O Pai Nosso, quando Jesus ensinou para os discípulos, o Pai Nosso, ele contém tudo aquilo que precisamos para a vida. Amado, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Observe bem, quando você está dizendo isso para Deus, você está dizendo: Deus, aqui na terra não está fácil, mas que venha o teu reino se manifestar aqui na terra, que o teu reino se manifeste aqui na minha família, que o teu reino se manifeste no meu trabalho, na minha vida, em todas as áreas, nos meus estudos. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Quando você diz isso, você está dizendo: Deus, a sua vontade já é feita plenamente aí no céu, que agora ela se torne uma realidade aqui na terra, aqui na minha cidade, aqui no meu estado, no meu país. Quando você está dizendo, querido, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Querido, perceba que a palavra não diz que você vai ter um pão para cada dia. Está dizendo: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ou seja, a interpretação correta desse texto, dessa parte, é isso. Se você for viver 70 anos, 80 anos, 100 anos aqui na terra, você está dizendo ao Senhor para Ele já te dar antecipadamente o pão de toda a sua vida. Então isso significa que o Pai, Ele te sustenta durante todo o tempo que você está aqui na terra, durante toda a sua existência, toda a sua peregrinação terrestre. Aleluia! O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Aleluia! Quando você declara essa palavra, você está trazendo à existência o teu sustento de cada dia. Aleluia! E depois ele diz: perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas aqui, sabe o que significa? Toda a sua dívida, todos os seus boletos, não só na área espiritual, não só na área do perdão. Do perdão é quando uma pessoa ela entra em conflito com outro e recebe o perdão, mas também se aplica a todas as suas dívidas, já estão pagas em Cristo Jesus. Quando você ora dessa forma, você está dizendo: Deus, obrigado por o Senhor pagar todas as minhas contas. Você está andando em fé, querido. Eu não estou falando no âmbito natural, eu não estou falando no âmbito da ciência, eu não estou falando no âmbito da filosofia, eu estou falando no âmbito da teologia, eu estou falando sobre fé. Eu estou falando para aqueles que creem. Eu não estou falando para as pessoas que andam somente por vista. Eu estou falando para aqueles que, além de andar por vista, andam por fé. Aqueles que estão no natural, andando, olhando o sobrenatural. Aqueles que estão andando, vendo o visível, mas enxergando o invisível. Aleluia! Louvado seja Deus. Querido, faça essa oração com a sua família. Comece a dominar em Cristo, através do Espírito Santo que em ti habita, tudo aquilo que te domina. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Tudo aquilo que te domina, a partir de hoje, você exerce domínio sobre isso ou sobre esta coisa, em nome de Jesus. Pedro, ele continuou caminhando e a Bíblia diz que ele foi afundando. É engraçado que a palavra fala afundando.
É um processo. Você já viu, quando você coloca o pé na água, você vai para o fundo. Mas a Bíblia está dizendo afundando. Por que o texto está colocado dessa maneira? O texto está colocado dessa maneira porque quando Pedro ele começou a olhar para Jesus, ele tomou a decisão de andar por fé. Ele desce do barco, ele começa a andar por fé. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele consegue andar por cima das águas. Isso significa que enquanto eu e você olharmos só para Jesus, andarmos por fé na sua palavra, nós andaremos por cima dos problemas, andaremos por cima das dificuldades, dominaremos aquilo que estava nos dominando. Mas acontece que a Bíblia diz que o vento soprou mais forte, ou seja, a luta intensificou um pouco mais, e Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para o lado. Amados, quando Pedro olhou para o lado, ele começou a afundar, e indo afundando, ou seja, foi um processo. Isso significa que todas as vezes que eu e você tiramos os olhos de Jesus, tiramos os olhos da sua palavra, nós começamos a afundar. Gradativamente nós começamos a afundar. Então qual é o princípio que eu quero compartilhar com vocês nesse momento agora, nesse versículo? Nunca tire os olhos de Jesus. Andar por fé significa andar olhando para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você jamais vai andar por fé olhando para a circunstância. Tire os olhos das contas, tire os olhos dos problemas, tire os olhos da circunstância e comece a olhar para Jesus, somente para Jesus. Comece a olhar somente para a promessa de Deus na palavra. Quando você faz isso, você domina sobre os problemas, você domina sobre o medo, você domina sobre a dificuldade. O versículo 31 ainda tem um princípio maravilhoso, onde o texto diz assim: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que esse versículo aconteceu? Porque quando Pedro tirou os olhos de Jesus e ele começou a olhar para os problemas, para as dificuldades, para o vento, então ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele clamou por Jesus. E a palavra diz que imediatamente Jesus o salvou de ser afogado. Imediatamente Jesus o livrou. Então, qual é o princípio que eu tiro aqui? Jesus te salva. Se você experimentar descer do barco, se você experimentar começar a andar por fé, e em algum momento você titubear, e em algum momento você tirar os olhos de Jesus, não tem problema. Aleluia! Não tem problema, sabe por quê? É só você clamar a Jesus. O Senhor Jesus não vai te dar um sermão. O Senhor Jesus não vai perguntar para você por que você tirou os olhos dele. Mas a palavra diz, se você clamar por Jesus, como Pedro clamou, Jesus, salva-me. A Bíblia diz que Jesus não perguntou por que ele afundou, não perguntou por que ali aconteceu aquela situação. Jesus imediatamente estendeu a mão. Não importa se nesses momentos de dificuldade a sua fé tem vacilado, clame a Jesus. Ele, sem perguntar nada para você, Jesus vai estender a mão e te segurar. Ele vai te salvar do teu problema. Sabe por quê? Porque Jesus Ele é Salvador. Jesus, Ele veio salvar. Ele não veio condenar. Ele não veio apontar o dedo para os seus defeitos. Jesus veio te salvar. Aleluia. Você que me ouve, você está afundando? Clame por Jesus e Ele te salva. Ainda hoje Ele te salva. Ainda hoje Ele te estende a mão. Imediatamente Ele estendeu a mão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, e agora eu quero compartilhar o último princípio de hoje, que está no versículo 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Cessou o vento. Antes de eles subirem para o barco, Jesus falou assim: você não tem fé? Por que duvidaste? Jesus primeiro salva, depois Ele ensina. Aleluia. Jesus é o contrário de nós, irmãos. Às vezes nós queremos apontar o problema para depois estender a mão. Jesus primeiro estende a mão para depois nos ensinar como andar em fé. Queridos,
a Bíblia diz que eles subiram para o barco. E quando eles subiram no barco, o vento cessou. Sabe o que significa isso? O vento acalmou, o mar acalmou. Significa que quando você anda por fé, Jesus entra no barco da sua vida. E quando Jesus entra no barco da sua vida, tudo volta ao normal. E agora eu quero profetizar, ouça e compartilhe isso. Jesus entrou no barco da nossa vida. Tudo começa a voltar ao normal. Tudo volta ao normal. Olha que palavra bonita. Subindo ambos para o barco, Jesus e Pedro, cessou o vento. Ei, cessou o vento. Cessou o vírus. Cessou os decretos. Cessou a quarentena. Eu estou profetizando. Eu estou profetizando que isso acontece. Que isso aconteceu hoje por fé. Irá se manifestar dentro em pouco. Cessou o vento. Cessou. E a tua vida volta ao normal. Porque você agora aprendeu a andar por fé e não por vista. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pela sua vida. E eu quero fazer uma oração com você antes de nós encerrarmos. Se você tiver liberdade e quiser curvar a tua cabeça, faça isso. Se não, como você está? Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e te bendigo por essa palavra que é pão sagrado, essa palavra que nos alimenta, essa palavra que nos sustenta, essa palavra que nos impulsiona, essa palavra que nos dá esperança, essa palavra que nos faz afastar da terra, essa palavra que nos faz andar por cima dos problemas, andar por cima das águas, essa palavra que nos faz ajudar as pessoas a andarem por cima dos problemas. Deus, eu quero profetizar sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, desse amado ouvinte. Deus, que cessou a bonança, cessou o problema. O mar se aquieta na sua vida, meu irmão. Você precisa crer em fé. Saiba de uma verdade. Primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual, para depois elas se manifestarem no mundo físico. Primeiro elas acontecem no mundo espiritual, para depois acontecer no mundo físico. E no mundo espiritual já faz bonança. No mundo espiritual o vento já cessou. E vocês vão testemunhar que esse vento cessou na sua vida. E a sua vida volta ao normal. Eu vou colocar novamente aqui os comentários agora. Eu quero terminar agradecendo a você que participou. Eu quero terminar agradecendo a você que tem compartilhado. Eu tenho tido alguns testemunhos de pessoas que estavam sofrendo. E ao ouvir essa palavra de esperança, e ao ouvir essa palavra de fé, e ao ouvir falar de Jesus, eles reanimaram, eles começaram a se sentir melhor. E esse é o propósito desse momento que estamos meditando. Receba a paz de Cristo, andando por fé. Ande por fé, ande crendo que Jesus já te capacitou a andar por cima de todos os problemas, por cima de todas as dificuldades da sua vida. Jesus é na sua vida. Jesus é na sua vida. Se você quiser colocar a hashtag tudo aquilo que te causa medo, Jesus anda por cima. Aleluia. Hashtag tudo aquilo que te causa medo, Jesus anda por cima. Andando por fé. Que Deus te abençoe. Quando a gente anda por fé, a gente sabe que o reino de Deus chegou. Quando você anda por fé, você sabe que o reino de Deus, a vontade de Deus está sendo feita aqui na terra. Quando você anda por fé, você sabe que todos os seus problemas, você domina ele em Cristo Jesus. Quando você anda por fé, as tuas contas você crê que já está paga. Quando você anda por fé, você não esquece que você tem um Pai amoroso e que você tem um irmão que te salvou. O irmão mais velho que cuida do irmão mais moço. Hashtag, aleluia, tudo que te causa medo, Jesus anda por cima. Obrigado, filha. Obrigado, Damares, Caroline, Cíntia, ali no Facebook, no Instagram, Damares. Deus abençoe a cada um de vocês. A minha filha está fazendo aniversário hoje. Feliz aniversário, Mônica. Que Deus te abençoe, minha filha. Você é uma bênção.
na minha vida como pai. Reginaldo Mendes, Deus abençoe. A todos vocês, a Michele Emeriche, Deus abençoe você. Deus abençoe vocês, meu irmão. Deus abençoe a família da irmã Silvia, que perdeu o sogro. Deus abençoe. Caroline Merino, tudo que te causa medo, Jesus anda por cima. Inácia, Deus abençoe vocês. Ciele, Deus abençoe. June, Deus abençoe. É isso aí. Hashtag Mateus Novaes, meu filho, Deus abençoe. Mateus que me impulsionou, me incentivou a fazer essas lives. Aleluia. Tânia, minha irmã Tânia, Deus abençoe. Deus abençoe Francisca. Belchior, Deus abençoe você. Angélica, lá na Itália. A Diomara, a Cleonice, que está nos ouvindo todos os dias. A Carol Pieranghelli, Deus abençoe vocês. Cada um de vocês que tem entrado. Eu quero que você profetize agora que o reino de Deus chegou na sua vida. O reino de Deus chegou no seu barco, no barco da sua vida. Eu quero que você, ouvindo esse louvor, Antônio José, Deus abençoe você. Eu quero que você, ouvindo esse louvor, você profetize. Artemísia, Deus abençoe. Agnaldo, querido, você profetize sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, que o reino de Deus chegou na sua família, o reino de Deus chegou nas suas finanças, o reino de Deus chegou no seu trabalho, o reino de Deus chegou na sua cidade, o reino de Deus chegou no seu país. E quando o reino de Deus chega, ele traz justiça, alegria e paz. E com justiça, alegria e paz, você consegue as demais coisas, você consegue conquistar e receber as demais coisas. Thelma Alves, que Deus abençoe. Um bom dia a todos. Usufrua desse louvor. Cante e se alegre no Senhor, em nome de Jesus. Não se assuste. Esse louvor é tremendo, é maravilhoso. Ouça, se alegre. Se você tiver liberdade, pule, dance, agradeça a Deus. Se alegre. Esse é o dia que o Senhor fez. Quando você olha para Jesus, você já vê tudo feito. Você já vê tudo realizado. No calor da batalha, sim, eu sei que nunca me deixou. Do céu vem o comando, bradando, o reino de Deus chegou. Se você conhece a letra, cante. Águas vou atravessar, fogo não me queimará, não vou temer, não me deixará. Medo não dominará, trevas irão recuar, não vou temer, não me deixará. No calor da batalha, sim, eu sei que nunca me deixou. Do céu vem no comando, bradando, Céus abertos sobre a sua vida. O reino de Deus chegou. o reino de Deus chegou, fluindo através de mim. Eu quero profetizar justiça, alegria e paz. O reino de Deus chegou, fluindo através de mim.
Aleluia! Louvado seja Deus! Eu profetizo que o reino de Deus, porque você decidiu andar por fé, o reino de Deus chegou sobre a sua vida. O reino de Deus chegou sobre a sua família. O reino de Deus chegou no seu trabalho, chegou nos seus estudos. O reino de Deus chegou na sua cidade, chegou no seu estado, chegou no seu país. O reino de Deus chegou e você consegue vê-lo pela fé. Andando por fé, você perceberá que o reino de Deus já está no meio de nós. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia em nome do Senhor Jesus. Continue abençoados e abençoando outras pessoas. Amém. Glória a Deus.